Bom, presidente, obrigado por nos receber aqui, o segundo episódio do nosso quadro Conexão Política, da Rádio Web Litoral. Nós conversamos primeiro com o vereador Márcio Quengito, lá de São Paulo, também do seu partido Podemos, e hoje a gente vem bater um papo aqui com o senhor, já que hoje, nessa segunda-feira, um dia após o concurso público, né, que reuniu mais de 17 mil inscritos, o senhor estava até falando para nós, quase 40 escolas. Como é que foi, já começando, entrando direto assim, participar de todo esse processo, né? O senhor que tem um nome muito conhecido, Antônio Carlos Júnior, filho do sempre prefeito Antônio Carlos. Então, muitos presidentes passaram por aqui. Se eu não me engano, eu entrevistei, acho que 3, ou o senhor é o 4, que diziam que iam fazer o concurso, mas não conseguiam fazer. Como é que foi essa realização já no seu último ano do biênio? Passa rápido, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer a você, Rafael, agradecer a toda a sua equipe da web, dizer da satisfação de estar aqui batendo esse papo, falando um pouco de política pública, da Câmara Municipal de Caraguatatuba, e do Litoral Norte. Então é uma honra para mim estar falando com a população, com aqueles que acompanham o seu programa. Nós havíamos feito uma conversa no começo do ano passado, porque a Câmara de Caraguatatuba ela colapsou. Hoje eu tenho 9 funcionários emprestados da Prefeitura. Então você precisava ajustar um caminho através de um concurso para que você tivesse os funcionários de carreira da Câmara Municipal. Busquei alternativas, conversas, diálogos com os servidores da Casa de Leis e a VUNESP era o nome mais forte. Eu sempre quis fazer esse concurso com a VUNESP. É uma banca respeitada no estado de São Paulo e é uma banca respeitada no Brasil. Então chegamos à VUNESP, conseguimos essas tratativas e ontem fizemos esse tão sonhado concurso público. Foi um dia muito produtivo, mais de 11 mil pessoas fizeram a prova, dos 17.118 inscritos, mais de 11 mil pessoas chegaram, estavam aptas ali no momento para fazer a sua prova, o seu tão sonhado concurso, estabilidade de vida, mas eu digo, principalmente na qualificação de cada um deles amanhã, para a gente poder prestar um bom serviço para a Casa de Leis e, logicamente, para Caraguatatuba. Então, estou muito feliz, agradeço mais uma vez a VUNESP pela confiança, agradeço mais uma vez aos vereadores, né, que participaram, que comungaram comigo esse sonho e aos servidores da Casa de Leis, ao nosso diretor Guilherme Correia e a toda a minha equipe. O senhor é da área de comunicação também, com pós-graduação em gestão pública, né? Isso ajudou também, porque querendo ou não, todo político hoje acha que sabe comunicar. E entre achar e comunicar há um certo hiato, né? Sim. Isso foi importante para o convencimento dos pares, essa costura, porque você vai em Ubatuba, o presidente fala o mesmo, quero fazer um concurso público. Em São Sebastião, o presidente Edgar agora conseguiu aprovar a Fizemos reforma. uma conversa aqui. Exatamente, antes. E agora, Ilhabela teve também já reforma em outros tempos. Isso ajudou a tua pós-graduação em gestão pública e a tua formação em comunicação, porque entre falar e saber comunicar é uma diferença. Né? Rafael, eu tenho 2 mandatos de vice-prefeito na gestão Antônio Carlos, que foi o homem que transformou Caraguá. Então eu tenho um aprendizado, uma expertise por ele, por todo o secretariado que o acompanhou, olhando sempre o Antônio Carlos. Então isso para mim foi uma faculdade. Eu aprendi muito com meu pai. Então, olhar no olho, fazer um diálogo certo, procurar caminhos onde você possa trazer um benefício para a comunidade, para a cidade, para o litoral. Eu busco isso, eu estive como deputado também, fiquei um tempo lá, aprovei uma lei muito importante para a educação, levei recursos para São Sebastião, para Ubatuba, para Lorena. Esse projeto é o projeto da alimentação escolar com critérios, isso, né? Porque nós tínhamos, até na década de 50, da década de 50, a merenda escolar. Só que a merenda escolar, um pão com salsicha, uma bolacha com leite, um café com pão com manteiga, é uma merenda, né? E as crianças não têm a nutrição, não têm a qualidade na comida para ela poder se desenvolver. Então eu levei um projeto para a Assembleia Legislativa, pelo pouco tempo que eu fiquei lá como deputado, que eu mudei a nomenclatura merenda escolar para alimentação escolar com critérios.
Isso na vida da Dona Maria, do São José, significa o quê? Da criança que vai comer? Todas as crianças que vão para as escolas do estado de São Paulo, é obrigatório hoje, desde a aprovação da sanção da minha lei, em 2019, é obrigatório a ter uma verdura ou uma fruta no prato de todas as escolas. De preferência que seja uma fruta e uma verdura. Então, hoje o seu filho que come, as crianças que se alimentam das escolas do estado, é obrigatório ter uma verdura ou uma fruta, é um projeto meu. E pegando esse gancho, como o senhor foi deputado estadual, o senhor teve mais de 55 mil votos. Eu tive 54.980 votos. Quase 55 mil votos. A gente está agora à beira de mais uma eleição, um ano de eleição em todo o país, e um dos temas que mais se discute ou se discutirá na campanha é a segurança pública, e Caraguá tem desafios nessa área. Como o senhor, como legislador que foi na Lesp, hoje legislador aqui, foi vice-prefeito, enfim, com esse currículo, vê a importância de se ter deputados e deputadas estaduais eleitos aqui da região? Porque hoje, por exemplo, nós não temos esse representante na Lesp, né? Alguém aqui de Caraguatatuba, ou de São Sebastião, de Ilhabela, enfim, ou de Ubatuba. É possível, aqui em Caraguá, falando o senhor que faz parte de um grupo político, sair um nome que seja forte para ser eleito, ou o senhor acredita ainda que vai ter que construir um projeto? Quando chega a época da eleição de deputado estadual, de deputado federal, de governador, né, de deputado, de senador, de presidente da República, a nossa região ela tende a receber muitas pessoas que vêm em busca dos votos e que depois elas vão embora e voltam depois de 4 anos. Esse ano nós teremos nomes importantes, nomes fortes, que já fizeram a diferença nas políticas da região e que hoje vão estar aptas aí a serem candidatas. Um desses pré-candidatos é o Antônio Carlos da Silva, que foi o homem que transformou Caraguá. Se Caraguá ela é o que é hoje, deveu-se muito às administrações do Antônio Carlos, né? Nós temos o Toninho Colucci, da Ilhabela, que vem candidato a deputado federal, então é um pré-candidato hoje, tem um nome muito forte, tem serviços prestados. Você tem o Maurício Neves, lá de São Sebastião também, que ele não é da cidade, mas ele é um nome que transita, que trabalha muito pela região, principalmente por São Sebastião. Aí você tem ex-prefeito aqui, o ex-prefeito o passado aqui de Caraguá, o Júnior. Então você tem inúmeros nomes aí que são pré-candidatos e que vão fazer as suas visitas, os seus trabalhos. O senhor acredita na eleição de algum desses nomes de fato ser eleito? Porque o senhor viu que com quase 55 mil votos, se fosse pelo número de votos, o senhor teria entrado como deputado. Quantos meses o senhor ficou na Lesp? Eu fiquei 3 meses na Lesp. Então. E fiz um bom trabalho. Eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. Meu nome ficou lá, marcado, está lá na placa, mas mais do que uma placa. Eu entreguei políticas públicas e isso me deixa muito feliz. Então nós temos um nome muito forte na região, que é o Antônio Carlos. Mas você está falando que é seu pai. Não. Ele foi um grande prefeito, é um nome que tem um respeito muito forte no Vale do Paraíba, no Litoral Norte, é conhecido, e quando foi deputado era conhecido como deputado da saúde, porque todas as emendas do Antônio Carlos foram para a saúde. Então é muito importante deixar isso muito claro. Você que vai votar esse ano, você que vai escolher o seu candidato, a sua candidata, procura olhar o histórico, procura olhar o passado, o que essa pessoa já fez pela sua cidade, pela sua região, porque muitos virão buscar os votos, poucos vão trabalhar, né, e quase nenhum, os outros vão voltar depois de 4 anos. Só acho que falta uma unidade assim dos políticos do Litoral Norte. A gente sabe que cada um tem seus projetos, mas se os 3 prefeitos, os 4 prefeitos se unissem em torno de 2 nomes a estadual, 2 nomes a federal, a gente sabe que isso é muito difícil, essa unidade de todos, mas não seria muito melhor para o Litoral Norte? Porque você foi deputado estadual e eu acho que isso é mais fácil de você ter essa visão. Conversa com colegas de lá, poxa, por que vocês não conseguem eleger 2, 3 candidatos, né? Rafael, porque a política é mais complexa que isso, né? Muitas das vezes, essa pessoa que foi prefeito, ela não senta na mesa com o atual prefeito. Muitas vezes aquele candidato que é deputado federal, ele não senta na mesa com os outros prefeitos que estão hoje na região.
E é natural isso, pelas mágoas que ficam, pelos olhares diferentes da política, pelos caminhos, por tudo que envolve a próxima eleição. Então, se hoje você apoia, enquanto prefeito, você apoia um nome, e esse nome aqui, ele tiver um número de votos muito alto, amanhã automaticamente ele pode vir candidato a prefeito. E aí ele vai ser o seu inimigo político. E acontece muito isso. Então é importante que você que vota, a pessoa que vota, ela entenda o que aquela pessoa já fez, o que aquela pessoa pode fazer para ela poder dar o voto dela. Sem que fique uma conversa assim, vota nele porque eu estou pedindo. Presta atenção no voto. Você tem o Antônio Carlos, você tem o ex-prefeito de Caraguá, você tem o Toninho Colucci, você tem o Maurício, você tem outros nomes na região que você pode muito bem estar dando o seu voto, porque eu costumo dizer há muito tempo que a população ela dá o voto dela à vista. Para o político devolver num carnê, no financiamento de 4 anos. É muito tempo, são 48 meses para você fazer ali o seu voto 30 segundos. Então é prestar muita atenção no país que a gente quer. Olha o país, como o Brasil está se desenhando hoje. A inversão de valores, os caminhos que nós estamos fazendo, eu acho que é uma contramão. Nós estamos prestando um desserviço na política, tendo o judiciário mais caro do mundo, o Congresso mais caro do mundo, sabe? Tantos penduricalhos, por favor, tantos penduricalhos que acontecem no nosso país e que acabam levando por um caminho de uma coisa que é muito difícil. Nós não temos políticas públicas de qualidade. Que alcance realmente a população. Rafael, nós trabalhamos 5 meses no ano, 5 meses do ano para pagar imposto. Como que esses impostos são devolvidos para a gente? Aqui, independente de lado, quem gosta do um, quem gosta do outro, que lado... Esquece isso. Qual é o país que a gente quer para a gente? Então, acho que é importante a gente prestar muita atenção em quem vai votar para estadual, para federal, para governador, para senador, né? E para presidente da República. Porque se foca muito só no cargo executivo e esses são os legisladores que vão fazer, decidir. É o coração de tudo. Tudo que for ser realizado por um governador ou pelo presidente da República passa pelo coração do Congresso. Por exemplo, impacta diretamente na sua vida o preço da comida, o preço do carro, se vai ter obra disso, se vai ter emenda, se não vai ter, como que o SUS vai agir. Tudo isso passa pelo Congresso. E aí são os deputados federais e senadores. O que você quer para o seu país? É importante a gente pensar nisso. Presidente, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu queria saber qual que é a sua principal meta para essa legislatura e para o seu biênio e deixar uma pergunta em aberto se o senhor tem interesse de ser novamente presidente. A gente sabe que o biênio passa rápido, faltam 10 meses, menos de 10 meses para poder acabar. E são 3 perguntas, né? Qual a sua principal meta para a sua legislatura, que a gente sabe que tem 4 anos? O senhor acha que conseguiu, nesses 14 meses, indo para 15 meses, aproximar a Câmara de Caraguá da população? Porque eu converso muito com os institutos de pesquisas e alguns colegas que fazem pesquisas nas cidades e a dificuldade é sempre quando um governo executivo está bem avaliado, a Câmara tende também a ser bem avaliada. E nem sempre você consegue ter esse equilíbrio ou esse temperamento. Na sua gestão, no seu biênio, o senhor acha que conseguiu aproximar a população da casa? Quando eu entrei como presidente, a Câmara estava totalmente desestruturada. Eu vim trabalhando com os servidores, com a minha equipe, que é reduzida, e nós conseguimos reestruturar a Câmara Municipal, colocamos o AVCB da Câmara em dia, estava 1 ano e meio parado, fizemos a reforma administrativa em menos de 5 meses, em 8 meses eu consegui toda a tratativa com a VUNESP para que esse ano nós realizássemos o concurso público, e agora eu estou esperando o projeto que chega hoje, por acaso, o projeto que chega hoje para eu poder começar a licitação da nova Câmara Municipal. Então, a Câmara de Caraguatatuba hoje ela está toda estruturada, está sendo toda estruturada para os próximos 25 anos. A questão da reeleição, eu vou colocar apenas a votação no final de novembro. Então, tem muita conversa a ser feita, eu estou muito tranquilo com isso e deixo muito claro isso para todos os vereadores, sem
Condicionar nada. Sem condicionar nada. Vamos trabalhando, vamos fazendo. Se for eu, tá tudo bem. Se for o outro, também tá tudo certo. O importante é a Câmara continuar da maneira como ela está sendo trabalhada. Os principais projetos, eu gosto muito de deixar muito claro, Rafael, que a educação ela precisa estar andando bem, a alimentação tem que estar boa, os professores têm que estar satisfeitos, a progressão que havia sido prometida há muito tempo, o prefeito colocou a progressão esse ano e eu fiquei muito satisfeito com isso enquanto vereador. A segurança do município, ela precisa ser uma das prioridades e hoje com o chamamento dos 22 GCMs, estruturação, fardamento, carros novos, vai ser muito importante juntamente com a parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para que nós tenhamos uma cidade mais segura e a saúde precisa estar andando bem. A saúde do município não pode faltar remédio, não pode faltar médico, o tempo de espera tem que ser curto. Quando você consegue, nesse pilar, saúde, segurança e educação, estruturar tudo isso, as pessoas vão enxergar uma cidade melhor. A cidade estando limpa, Caraguatatuba vai deslanchar. Então eu acredito que esse ano o prefeito Matheus vai conseguir fazer o que é importante para o município, tem o apoio da Câmara Municipal, hoje a cidade tem os seus problemas, isso daí é a vistos a olho nu, né? As pessoas estão vendo isso, estão cobrando, cobram o prefeito, cobram a Câmara Municipal. Porque o seu pai tinha um diferencial muito grande nesse aspecto, né, Júnior? O seu pai era um político que, eu sou da década de 90, já estou chegando perto dos 40, mas todo mundo falava assim, a linguagem popular, o Antônio Carlos é o cara que deixa a cidade limpa, a guia está pintada, essa característica ficou muito do seu pai. O Antônio Carlos foi conhecido, Rafael, como o homem que transformou Caraguá. Nós tínhamos, quando ele entrou na prefeitura, no primeiro mandato em 97, nós tínhamos 33 milhões de orçamento e 23 milhões em dívida. Nós não tínhamos a lei de responsabilidade fiscal que foi feita pelo Fernando Henrique anos depois. Então tudo isso veio se desenhando, ele veio trabalhando, veio estruturando, a educação modificou, o social modificou, a saúde modificou e a cidade foi crescendo. E as pessoas viam, porque toda hora era uma obra que era entregue, toda hora era uma melhoria num bairro que era feito e o Antônio Carlos se fazia presente. Então foi um grande prefeito, um homem que deixou um legado e que agora fez, né, que elegeu o filho. Você acha que isso aumenta a responsabilidade do Matheus? Aumenta, não tenha dúvida disso. Da mesma maneira que o Antônio Carlos foi para a rua com ele para elegê-lo, agora, logicamente, as pessoas vão olhar como filho do Antônio Carlos. Então a responsabilidade aumenta, ele sabe disso e está procurando fazer o trabalho dele para poder entregar uma cidade muito melhor do que ele pegou. Que realmente a cidade que nós pegamos foi uma cidade totalmente desestruturada e endividada. Então agora é trabalhar muito para que esses 4 anos, agora faltam menos de 3, que ele consiga fazer uma nova Caraguá. Eu estou aqui para ajudar, os vereadores estão aqui para ajudar. A nossa condição é de legislar e fiscalizar, que é o dever do vereador, que muitas vezes é um assistencialista. Eu atendo pessoas e resolvo problema para as pessoas todos os dias. Você vai sair dessa entrevista, com certeza vai ter pelo menos 2, 3 pessoas ali fora que vêm conversar comigo para resolver uma questão pessoal. E eu atendo. Para encerrar, a gente conversa nos bastidores e falam que você vem até no fim de semana. Você gosta mesmo de atender as pessoas, gosta de estar acompanhando? Porque no imaginário popular o político pouco vai, né? Você tem em Brasília quinta-feira, todo mundo vai embora. Você está sempre presente aqui. É importante essa presença física como presidente, como gestor? Viu? Você foi vice-prefeito, você sabe o quanto deve ser difícil manejar, né? É uma dedicação muito grande. O ano passado, eu trabalhei, tirando os domingos, que alguns domingos eu trabalhei também, mas poucos, mas eu sempre trabalhei de segunda a sábado, sempre correndo, não tinha horário, não tinha tempo, mas eu sou muito grato, porque eu fui eleito como vereador, que era uma proposta que eu tinha. Eu corri atrás, eu trabalhei para ser o presidente da Casa de Leis e eu cheguei com 11 votos dos vereadores, dos 15, 14 porque eu não voto. Então eu tenho um orgulho muito grande disso e eu estou entregando para os vereadores, para a população, transparência, trabalho, diálogo. O ano passado eu devolvi, no final do ano, mais de 5 milhões de reais para a prefeitura. Viemos trabalhando, colocando a casa em ordem, ajustando tudo isso e ainda no final do ano peguei os vereadores e entregamos esse dinheiro e falou, tá aqui, prefeito, não fizemos esse gasto. Então, eu acho que a Câmara de Caraguatatuba, ela está andando oxigenada, com transparência, com seriedade, com atendimento à população, que é o mais importante,
fiscalizando e entregando projetos. Então, a gente está num bom caminho, eu estou orgulhoso de tudo isso. Esse ano, os sábados, eu vou ter um pouco mais com a família, apesar que meu telefone é de acesso a toda a população, mas o sábado e o domingo esse ano eu vou dar uma segurada um pouco mais, mas de segunda a sexta-feira eu estou aqui. Presidente, obrigado pelo nosso bate-papo. Esse foi o segundo episódio do nosso Conexão Política. Te desejo boa sorte ao longo desses 9 meses desse biênio. E a gente volta, quem sabe, já no prédio novo. Muito boa sorte. Se Deus quiser. Vamos trabalhar muito a espiritualidade que me acompanha e me cuida. Sempre vai me dar caminho para que as coisas aconteçam. Eu sou muito grato a Deus, à minha espiritualidade, àqueles que trabalham comigo, né, a toda a minha equipe, aos vereadores que confiam no meu trabalho, que confiam nas coisas que eu falo, né? Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano. Então, vamos trabalhar.